Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Receba um abraço fraterno neste momento tão especial que antecede o seu descanso. Eu te convido a pausar tudo agora e entrar em um lugar de profunda comunhão com o Pai Celestial, onde a gratidão se transforma em paz verdadeira. Quantas vezes chegamos ao fim do dia carregando o peso das preocupações, esquecendo de olhar para trás e reconhecer as mãos de Deus sustentando cada passo que demos. Esta noite será diferente, porque vamos aprender juntos o poder transformador de agradecer a Deus antes de fechar os olhos. A gratidão não é apenas uma cortesia espiritual. É uma chave poderosa que abre as portas da paz que excede todo o entendimento. Quando agradecemos, estamos declarando que Deus esteve presente em cada detalhe do nosso dia, nas vitórias e também nas dificuldades. Se o teu coração está inquieto, se a ansiedade tenta roubar o teu sono, se sentes que o dia foi pesado demais, então permanece comigo até o final desta oração. Escreve nos comentários "Gratidão a Deus" e une a tua fé com a desta família que busca o Senhor todas as noites. E se este canal tem sido um refúgio de paz para ti, inscreve-te agora e caminha conosco diariamente, porque aqui sempre haverá uma palavra de esperança, uma oração sincera e um encontro real com a presença do Senhor esperando por ti. Prepare o teu coração, porque nesta noite vamos experimentar como a gratidão genuína tem o poder de transformar a tua alma e trazer o descanso que só Deus pode conceder. A palavra de Deus nos ensina em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Repare que não diz, dai graças por tudo, mas sim em tudo. Existe uma diferença profunda aqui que pode mudar completamente a forma como encerramos os nossos dias. Agradecer em tudo significa reconhecer a presença de Deus, mesmo nas circunstâncias difíceis, mesmo quando não compreendemos o porquê de certas situações. É declarar que a nossa fé não depende das circunstâncias, mas sim da fidelidade imutável do nosso Deus. Quando o apóstolo Paulo e Silas estavam presos, com os pés no tronco e as costas feridas pelos açoites, eles não esperaram a libertação para agradecer. No livro de Atos, capítulo 16, versículo 25, lemos que à meia-noite eles oravam e cantavam hinos de louvor a Deus. Foi exatamente nesse momento de gratidão, mesmo na prisão, que Deus enviou um terremoto que abriu todas as portas. A gratidão tem o poder de abrir portas que pareciam impossíveis de serem abertas. Ela muda a nossa perspectiva, eleva o nosso espírito e nos conecta com a provisão divina de formas que a lógica humana não consegue explicar. Vamos orar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos prostramos diante do teu trono de graça nesta noite. Queremos começar esta oração reconhecendo a tua grandeza, a tua fidelidade e o teu amor imensurável por cada um de nós. Senhor, obrigado por mais um dia de vida, por cada respiração que encheu os nossos pulmões, por cada batida do nosso coração que nos manteve vivos. Reconhecemos que tudo o que temos e tudo o que somos vem de ti. Cada conquista deste dia foi possível porque tu nos deste forças. Cada obstáculo que superamos foi vencido porque tu estavas ao nosso lado. Pai, perdoa-nos por todas as vezes que reclamamos antes de agradecer, por todas as ocasiões em que focamos nos problemas ao invés de reconhecer as tuas bênçãos. Queremos mudar isso agora, neste momento sagrado de oração. Enche o nosso coração de gratidão genuína, daquela que brota do reconhecimento sincero de quem tu és em nossas vidas. Ajuda-nos a lembrar que mesmo nos dias mais difíceis, tu estiveste presente, guiando, protegendo e cuidando de nós, de maneiras que nem sempre conseguimos enxergar. Senhor, nós te agradecemos pelo dom da vida, pela saúde que nos permitiu levantar da cama esta manhã, pela força que nos capacitou a enfrentar as tarefas do dia. Obrigado pela provisão diária, pelo alimento que chegou à nossa mesa, pela água limpa que bebemos, pelo teto que nos abriga nesta noite.
quantas pessoas no mundo não têm o básico e nós fomos abençoados com tudo isso. Perdoa-nos, Pai, quando tomamos estas coisas como garantidas. Obrigado pela nossa família, pelos laços de amor que nos unem, pelas pessoas que compartilham a vida conosco. Mesmo quando há desafios nos relacionamentos, reconhecemos que é uma bênção ter alguém ao nosso lado. Senhor, abençoa cada membro das nossas famílias nesta noite. Protege os nossos filhos enquanto dormem, guarda os nossos pais com saúde e paz, fortalece os nossos irmãos em suas jornadas. Onde há divisão familiar, traz reconciliação. Onde há mágoa, derrama o teu perdão. Onde há distância, aproxima os corações. Pai Celestial, nós te agradecemos pelo trabalho, pela oportunidade de usar os talentos que tu nos deste para sustentar as nossas famílias e contribuir para a sociedade. Obrigado por cada cliente que atendemos, por cada tarefa que completamos, por cada desafio profissional que nos fez crescer. Para aqueles que estão desempregados nesta noite, pedimos que tu abras portas de oportunidade. Que o desânimo não tome conta dos seus corações, mas que eles descansem na certeza de que tu és o provedor fiel. Senhor, abençoa os nossos empregos, os nossos negócios, os nossos projetos. Que tudo o que as nossas mãos tocarem prospere, não para a nossa glória, mas para que o teu nome seja exaltado. Obrigado também pelos momentos de descanso que tiveste hoje, pelos pequenos prazeres que trouxeram alegria ao nosso dia. Aquele café da manhã tranquilo, aquela conversa agradável, aquele sorriso que recebemos, aquela música que tocou o nosso coração. Tu és um Deus de detalhes, Pai, e cada pequena alegria vem de ti. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela salvação, pelo sacrifício que fizeste na cruz do Calvário para nos reconciliar com o Pai. Obrigado por nos amar quando ainda éramos pecadores, por dar a tua vida para que pudéssemos ter vida eterna. Que privilégio imenso é saber que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, que temos a certeza da vida eterna contigo. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós, que nos consola nos momentos de tristeza, que nos guia nas decisões difíceis, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando não sabemos nem como orar. Pai, obrigado pela tua palavra, pela Bíblia Sagrada que ilumina o nosso caminho e nos ensina a viver de acordo com a tua vontade. Cada versículo é uma promessa, cada história é um ensinamento, cada mandamento é uma expressão do teu amor por nós. Perdoa-nos quando negligenciamos a leitura da tua palavra, quando deixamos que a correria do dia nos afaste deste alimento espiritual essencial. Pai amado, nós te agradecemos pela igreja, pela comunidade de fé onde podemos crescer espiritualmente, adorar em conjunto e servir ao próximo. Obrigado pelos pastores, líderes e irmãos que caminham conosco nesta jornada de fé. Senhor, fortalece a igreja em todo o mundo, protege os cristãos perseguidos, dá coragem aos que pregam o evangelho em lugares hostis. Que a igreja seja luz nas trevas, sal da terra, esperança para os desesperados. Obrigado pelos amigos verdadeiros, aqueles que estão presentes não apenas nos momentos de alegria, mas também nas horas de dificuldade. Senhor, abençoa cada pessoa que fez diferença em nossas vidas hoje, que nos ouviu com paciência, que nos ajudou de alguma forma, que orou por nós. Que possamos retribuir essa bondade, sendo também instrumentos do teu amor na vida de outras pessoas. Pai, nós te agradecemos pela natureza que criaste, pela beleza do céu que contemplamos, pelas estrelas que brilham nesta noite, pelo ar que respiramos. Senhor, obrigado pela saúde física, por cada órgão do nosso corpo que funciona perfeitamente sem que precisemos pensar nisso. Obrigado pelo coração que bate, pelos pulmões que respiram, pelo cérebro que processa informações, pelos olhos que enxergam, pelos ouvidos que escutam. Perdoa-nos quando reclamamos de pequenos incômodos, esquecendo que há pessoas lutando contra doenças graves. Para aqueles que estão doentes nesta noite, pedimos cura e alívio. Toca com o teu poder restaurador cada corpo enfermo, cada mente perturbada, cada coração aflito.
Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os corações e as mentes de todos nós, em Cristo Jesus. Senhor, obrigado pela educação que recebemos, pelo conhecimento que adquirimos, pelas oportunidades de aprendizado que tivemos. Obrigado pelos professores que investiram em nós, pelos livros que nos ensinaram, pelas experiências que nos fizeram crescer. Que possamos usar este conhecimento para glorificar o teu nome e abençoar outras pessoas. Pai Celestial, nós te agradecemos pelas dificuldades que enfrentamos hoje, porque elas nos ensinaram a depender mais de ti. Obrigado pelas provas que fortaleceram a nossa fé, pelas lágrimas que nos aproximaram de ti, pelos desafios que nos fizeram crescer espiritualmente. Reconhecemos que nem sempre compreendemos os teus caminhos, mas confiamos que tu fazes todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que te amam, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28. Senhor, obrigado pela paciência que tens conosco, por não desistires de nós mesmos quando falhamos repetidamente. Obrigado por nos dar novas oportunidades a cada manhã, por renovares as tuas misericórdias sobre nós todos os dias. Que grande amor é este que não nos abandona, que não nos rejeita, que sempre nos acolhe de braços abertos, como o Pai acolheu o Filho pródigo. Pai, nós te agradecemos pela paz que começa a encher o nosso coração neste momento de oração, pela certeza de que não estamos sozinhos, pela confiança de que tu cuidas de nós. Senhor Jesus, obrigado pelo perdão que nos ofereces gratuitamente, pela graça que nos alcança mesmo quando não merecemos. Obrigado por apagar as nossas transgressões, por lançar os nossos pecados nas profundezas do mar, por nos purificar de toda injustiça. Que possamos também perdoar aqueles que nos ofenderam hoje, liberar da prisão do ressentimento qualquer pessoa que nos magoou. Pai, ajuda-nos a dormir com o coração limpo, sem guardar mágoa, sem alimentar pensamentos de vingança. Que a tua graça nos capacite a amar os nossos inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem, a abençoar os que nos amaldiçoam. Senhor, nós te agradecemos pela esperança que tens colocado em nossos corações, pela certeza de que os nossos melhores dias ainda estão por vir. Obrigado porque o futuro não depende das nossas forças, mas da tua fidelidade. Mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, sabemos que para ti nada é impossível. Pai amado, obrigado pela liberdade que desfrutamos, por vivermos em um país onde podemos orar livremente, adorar sem medo, compartilhar a nossa fé sem perseguição. Quantos irmãos pelo mundo não têm esta liberdade? Que nunca tomemos isto como garantido. Senhor, obrigado pela tecnologia que nos permite conectar com pessoas ao redor do mundo, por este canal que nos une em oração todas as noites, por esta comunidade de fé que se fortalece mutuamente. Pai, abençoa cada pessoa que está assistindo esta oração agora, cada coração que se abriu para receber a tua paz. Obrigado pelas respostas de oração que recebemos, pelos milagres que testemunhamos, pelas portas que abriste quando tudo parecia fechado. Senhor, aumenta a nossa fé para crermos em coisas ainda maiores, para esperarmos com confiança as promessas que ainda não se cumpriram. Obrigado porque o teu tempo é perfeito, porque tu nunca chegas atrasado, porque cada promessa tua tem um tempo certo para se realizar. Senhor, nós te agradecemos pelas pequenas bênçãos que passam despercebidas na correria do dia, aquele abraço apertado, aquela palavra de encorajamento que recebemos, aquele problema que foi resolvido mais facilmente do que esperávamos, aquele perigo do qual foste protegido sem sequer perceber. Obrigado pelos anjos que enviaste para nos guardar em todos os nossos caminhos, conforme prometeste no Salmo 91. Pai, obrigado pela tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos deixares nem nos desamparares. Mesmo quando não sentimos a tua presença, tu estás ali, trabalhando nos bastidores, preparando coisas que os nossos olhos ainda não viram. Senhor, que esta gratidão que expressamos agora não seja apenas palavras, mas que se transforme em um estilo de vida.
Que possamos acordar amanhã com um coração grato. Que possamos viver cada momento reconhecendo as tuas bênçãos. Que possamos encerrar cada dia em ação de graças. Obrigado, Pai, por nos ouvires nesta noite, por receberes a nossa gratidão como um sacrifício de louvor agradável diante de Ti. Pai Celestial, agradecemos pela proteção que nos concedeste ao longo deste dia, pelos acidentes que evitaste, pelas doenças das quais nos livraste, pelos perigos que nem sequer chegamos a conhecer porque a Tua mão poderosa nos guardou. Quantas vezes saímos de casa e voltamos em segurança sem perceber que foste Tu quem guiou cada passo. Obrigado por proteger os nossos filhos nas escolas, nos trajetos, nas brincadeiras. Obrigado por guardar os nossos cônjuges em seus locais de trabalho, nas estradas, em todos os lugares onde estiveram hoje. Senhor, estende a Tua proteção sobre cada membro desta família espiritual que ora contigo neste momento. Que os anjos do Senhor acampem ao redor de cada um, formando uma muralha de proteção contra todo o mal. Pai, obrigado pelas orações respondidas, mesmo aquelas que ainda não percebemos que foram atendidas. Tu respondes de formas que muitas vezes ultrapassam o que pedimos ou pensamos. Obrigado porque não nos dás apenas o que pedimos, mas o que realmente precisamos, na medida certa e no tempo perfeito. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela transformação que tens operado em nossas vidas, por não nos deixares permanecer como estávamos quando te conhecemos. Obrigado por cada área de nossas vidas que tens renovado, por cada hábito destrutivo que tens quebrado, por cada cadeia que tens rompido. Pai, obrigado por nos amares não apenas pelo que somos, mas pelo que podemos nos tornar em Ti. Obrigado, porque vês o nosso potencial quando nós só enxergamos as nossas limitações. Senhor, obrigado pela disciplina que aplicas em nossas vidas, porque sabemos que corriges aqueles que amas. Mesmo quando a correção dói, reconhecemos que vem de um coração de pai que deseja o nosso melhor. Obrigado porque a Tua disciplina não é castigo, mas aperfeiçoamento. Não é rejeição, mas refinamento. Pai, nós te agradecemos pelos sonhos que colocaste em nossos corações, pelas visões que nos inspiram a continuar caminhando mesmo quando o caminho é difícil. Obrigado, porque Tu és o autor e consumador da nossa fé, porque o que começaste em nós, certamente completarás. Pai amado, obrigado pela sabedoria que nos concedes quando pedimos com fé, conforme prometeste no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Obrigado pelas decisões certas que tomamos hoje, porque buscamos a Tua orientação. Obrigado por nos livrar de escolhas precipitadas que poderiam ter trazido consequências dolorosas. Senhor, continua a nos guiar em todas as decisões que teremos que tomar amanhã e nos dias seguintes. Que não confiemos apenas no nosso próprio entendimento, mas que em todos os nossos caminhos Te reconheçamos para que Tu possas endireitar as nossas veredas. Pai, nós Te agradecemos pela alegria que colocas em nossos corações, por aquela paz inexplicável que permanece mesmo em meio às tempestades. Obrigado porque a nossa alegria não depende das circunstâncias externas, mas da certeza da Tua presença. Esta alegria do Senhor é a nossa força, é o que nos sustenta quando tudo ao redor parece desmoronar. Senhor, obrigado pelas oportunidades de servir ao próximo que tiveste hoje, por cada vez que pudemos ser as Tuas mãos estendidas para alguém necessitado. Obrigado porque nos chamas não apenas para sermos abençoados, mas para sermos canais de bênção, que possamos acordar amanhã com o coração disposto a servir, com os olhos atentos para enxergar as necessidades ao nosso redor. Pai, obrigado pelos talentos e dons que depositaste em nós, pelas habilidades únicas que nos deste. Perdoa-nos quando enterramos estes talentos por medo ou insegurança. Ajuda-nos a usá-los para a Tua glória e para o bem das pessoas. Senhor, nós Te agradecemos pelo descanso que nos aguarda nesta noite, pela renovação física e emocional que o sono proporciona. Obrigado, porque Tu dás sono aos Teus amados, conforme está escrito no Salmo 127, versículo 2. Que possamos dormir tranquilos,
sabendo que Tu velas por nós enquanto descansamos. Pai Celestial, obrigado pelas músicas de louvor que tocaram nossos corações hoje, pelas mensagens que edificaram a nossa fé, pelas pregações que desafiaram o nosso modo de viver. Obrigado por cada palavra de encorajamento que recebemos, por cada abraço que nos confortou, por cada sorriso que iluminou o nosso dia. Senhor, que possamos também ser fonte de encorajamento para outros, que as nossas palavras sejam sempre temperadas com sal, trazendo graça aos que ouvem. Pai, nós te agradecemos pela paciência que tens com as nossas fraquezas, por não nos tratares conforme os nossos pecados, nem nos retribuires segundo as nossas iniquidades. Obrigado porque a tua misericórdia se renova a cada manhã, porque as tuas compaixões não têm fim. Senhor, obrigado por nos conheceres profundamente e ainda assim nos amares incondicionalmente. Tu conheces cada pensamento nosso antes mesmo que formemos as palavras, cada motivação do nosso coração, cada luta secreta que enfrentamos. Senhor Jesus, obrigado pelo exemplo que nos deixaste de como viver uma vida agradável ao Pai, de como amar sem limites, de como servir com humildade. Obrigado porque podemos olhar para a tua vida e encontrar o modelo perfeito de como devemos caminhar neste mundo. Pai, ajuda-nos a seguir os teus passos, a imitar o teu caráter, a refletir o teu amor em todas as nossas relações. Senhor, nós te agradecemos pelas bênçãos financeiras que recebemos, pela provisão que nunca falhou, pelo suprimento das nossas necessidades. Obrigado porque tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Mesmo quando os recursos parecem escassos, tu multiplicas o pouco que temos e fazes sobrar. Perdoa-nos quando nos preocupamos excessivamente com o dinheiro, esquecendo que tu cuidas até dos pássaros do céu e das flores do campo, e muito mais cuidarás de nós, que somos teus filhos. Pai, obrigado por nos ensinar a sermos generosos, a compartilhar as nossas bênçãos com aqueles que têm menos. Pai amado, obrigado pela criatividade que colocaste em nós, por cada ideia nova que surgiu hoje, por cada solução inovadora para os problemas que enfrentamos. Obrigado porque somos criados à tua imagem, e tu és o Criador Supremo. Senhor, continua a inspirar-nos, a abrir a nossa mente para possibilidades que ainda não enxergamos. Pai, nós te agradecemos pelos momentos de silêncio em que pudemos ouvir a tua voz, pelos instantes de quietude em que a tua presença se tornou real. Obrigado porque não precisamos de palavras eloquentes ou orações longas para nos comunicarmos contigo. Tu entendes até o silêncio do nosso coração. Senhor, obrigado pelos livros que lemos, pelos ensinamentos que recebemos, pelas conversas que nos fizeram refletir. Obrigado por cada pessoa que cruzou o nosso caminho hoje e de alguma forma contribuiu para o nosso crescimento. Que possamos também ser instrumentos de crescimento na vida de outras pessoas. Senhor, obrigado pela fé que colocaste em nossos corações, por aquela certeza das coisas que esperamos e a convicção dos factos que não vemos. Obrigado porque mesmo nos momentos de dúvida, tu preservas em nós uma centelha de fé que não se apaga. Pai, aumenta a nossa fé, fortalece a nossa confiança em ti, remove de nós toda a incredulidade. Que possamos crer nas tuas promessas, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Senhor, nós te agradecemos pelo amor que derramaste em nossos corações, através do Espírito Santo. Obrigado, porque este amor nos capacita a amar o que parece impossível de ser amado, a perdoar o que parece imperdoável, a esperar quando parece não haver mais esperança. Pai, obrigado por nos amares primeiro, mesmo antes de te conhecermos, mesmo quando ainda éramos inimigos. Este amor incondicional transforma completamente as nossas vidas e nos dá a capacidade de amar outros da mesma forma. Pai Celestial, obrigado pelas memórias preciosas que guardamos no coração, pelos momentos especiais que vivemos com pessoas queridas, pelas experiências que marcaram a nossa história. Obrigado porque cada memória boa é um presente teu, um tesouro que ninguém pode nos roubar. Senhor,
ajuda-nos também a curar as memórias dolorosas, a perdoar os que nos feriram no passado, a não permitir que mágoas antigas contaminem o nosso presente. Pai, nós te agradecemos pela comunhão com outros crentes, pela força que recebemos quando nos reunimos em Teu nome. Obrigado porque onde 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome, ali Tu estás no meio deles. Senhor, fortalece os laços de amor entre os irmãos. Remove toda divisão, toda inveja, toda competição. Que a igreja seja verdadeiramente um corpo unido, onde cada membro cuida do outro com amor genuíno. Pai, obrigado pela esperança da Tua volta, pela certeza de que um dia estaremos para sempre na Tua presença. Senhor Jesus, obrigado por cada resposta que ainda não recebemos, porque sabemos que Tu trabalhas mesmo quando não vemos resultados imediatos. Obrigado porque o Teu silêncio não significa ausência, mas muitas vezes é o som da Tua obra acontecendo nos bastidores. Pai, ajuda-nos a confiar no Teu tempo, a descansar na certeza de que Tu tens um plano perfeito para cada situação. Senhor, nós te agradecemos pela coragem que nos dás para enfrentar os nossos medos, para sair da zona de conforto, para arriscar quando Tu nos chamas. Obrigado porque não nos deste espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Pai, obrigado por cada vitória que alcançamos hoje, por pequena que seja. Obrigado porque não medimos o sucesso pelos padrões do mundo, mas pela fidelidade em fazer a Tua vontade. Senhor, que possamos celebrar cada passo de progresso, cada pequena conquista, cada momento em que escolhemos obedecer-te, apesar das dificuldades. Obrigado, Pai, por tudo o que fizeste, fazes e ainda farás em nossas vidas. Pai amado, obrigado pela humildade que tens ensinado aos nossos corações, por nos mostrar que não somos autossuficientes, que precisamos de Ti a cada momento. Obrigado porque na nossa fraqueza, a Tua força se aperfeiçoa. Senhor, livra-nos do orgulho que nos separa de Ti e dos outros. Ajuda-nos a reconhecer as nossas limitações e a depender completamente da Tua graça. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio da oração, por termos acesso direto ao trono da graça, por podermos nos aproximar de Ti com confiança a qualquer hora do dia ou da noite. Obrigado porque não precisamos de intermediários humanos, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Senhor, obrigado por ouvires cada oração, por guardares cada lágrima, por conheceres cada suspiro do nosso coração. Nada do que vivemos passa despercebido aos Teus olhos. Tu te importas com cada detalhe das nossas vidas. Pai, obrigado por esta noite de paz que nos aguarda, pela certeza de que podemos descansar seguros nos Teus braços. Em nome de Jesus. Amém. Pai Celestial, nós te agradecemos pela Tua fidelidade, que se estende de geração em geração, por todas as vezes que cumpriste as Tuas promessas na vida dos nossos antepassados e agora também em nossas vidas. Obrigado porque o que prometeste a Abraão, a Isaque, a Jacó, continua válido para nós hoje. As Tuas promessas não têm prazo de validade, não expiram com o tempo. Senhor, obrigado por seres o mesmo ontem, hoje e eternamente. Num mundo em constante mudança, Tu és a nossa rocha firme, o nosso refúgio seguro. Pai, nós te agradecemos pelo arrependimento que produzes em nossos corações quando pecamos, por não nos deixares confortáveis no erro. Obrigado porque a Tua bondade nos conduz ao arrependimento genuíno. Senhor, obrigado porque quando confessamos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Que alívio imenso é saber que não precisamos carregar o peso da culpa, que podemos ser completamente limpos pelo sangue de Jesus. Senhor, obrigado pelas segundas chances que nos dás repetidamente, por nos levantares cada vez que caímos, por restaurares o que estava quebrado em nossas vidas. Obrigado porque o Teu plano para nós não é destruído pelos nossos erros. Tu és especialista em recomeços, em fazer novas todas as coisas. Pai, nós te agradecemos pela esperança que mantém os nossos corações vivos,
mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Obrigado porque esta esperança não decepciona, porque está fundamentada não em circunstâncias mutáveis, mas no caráter imutável de Deus. Senhor, obrigado por cada testemunho que ouvimos de vidas transformadas pelo Teu poder, por cada história que fortalece a nossa fé e nos lembra de que Tu continuas operando milagres hoje. Pai, que as nossas vidas também sejam testemunhos vivos do Teu amor e do Teu poder transformador. Que outros possam olhar para nós e ver a diferença que Tu fazes na vida de quem Te serve. Pai amado, obrigado pela paz que estás derramando sobre nós neste exato momento, por aquela tranquilidade que começa a tomar conta do nosso ser. Obrigado porque esta paz não vem das circunstâncias favoráveis, mas da Tua presença em nossas vidas. Senhor, que esta paz nos acompanhe durante o sono e permaneça conosco quando acordarmos amanhã. Pai, nós Te agradecemos pelos propósitos eternos que tens para cada um de nós, por nos criares com um objetivo específico. Obrigado, porque não estamos aqui por acaso, porque cada vida tem significado e valor aos Teus olhos. Senhor, ajuda-nos a descobrir e cumprir o propósito para o qual nos criaste. Que não desperdicemos os nossos dias em coisas sem importância, mas que investamos o nosso tempo naquilo que tem valor eterno. Pai, obrigado por nos capacitares para fazer o que nos chamas a fazer, por nos equipares com os dons e talentos necessários para cumprir a nossa missão. Senhor Jesus, obrigado pelo Teu sangue precioso derramado na cruz, que nos purifica de todo pecado e nos dá acesso à presença do Pai. Obrigado porque através do Teu sacrifício fomos reconciliados com Deus, fomos adotados como filhos, recebemos herança eterna. Pai, nunca permitas que esqueçamos o preço que foi pago pela nossa salvação. Que vivamos cada dia com gratidão profunda pelo que Jesus fez por nós. Senhor, nós Te agradecemos pela liberdade que temos em Cristo, por não estarmos mais sob a escravidão do pecado, por podermos escolher fazer o que é certo capacitados pelo Espírito Santo. Obrigado porque onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Pai, obrigado por nos libertares de vícios, de hábitos destrutivos, de padrões de pensamento negativos. Obrigado porque a verdade nos liberta e o Filho nos liberta verdadeiramente. Senhor, continua a Tua obra de libertação em nossas vidas, removendo tudo o que ainda nos prende. Pai Celestial, obrigado pela Tua presença manifesta neste momento de oração, por estares aqui conosco mesmo que não Te vejamos com os olhos físicos. Obrigado porque a oração não é um monólogo, mas um diálogo real com o Deus vivo. Senhor, que possamos cultivar esta intimidade contigo, não apenas nas orações da noite, mas ao longo de todo o dia. Pai, nós Te agradecemos pelos planos que tens para o nosso futuro, planos de paz e não de mal, para nos dar esperança e um futuro, conforme prometeste em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Obrigado, porque o nosso futuro não está nas mãos do destino ou da sorte, mas nas Tuas mãos poderosas e amorosas. Senhor, ajuda-nos a confiar nos Teus planos mesmo quando não compreendemos o caminho que estamos percorrendo. Obrigado porque Tu vês o quadro completo, enquanto nós enxergamos apenas uma pequena parte. Pai, que possamos descansar na certeza de que Tu estás no controle de todas as coisas. Pai amado, obrigado pela restauração que estás operando em áreas quebradas das nossas vidas, por estares reconstruindo o que foi destruído, renovando o que estava desgastado. Obrigado porque Tu és o Deus que restaura os anos que os gafanhotos comeram, conforme prometeste no livro de Joel. Senhor, nada está perdido para sempre quando está nas Tuas mãos. Tu podes ressuscitar sonhos mortos, reacender paixões apagadas, reconstruir relacionamentos destruídos. Pai, nós Te agradecemos pela Tua paciência em nos moldar, em nos transformar à imagem de Cristo. Obrigado porque não desistes de nós no meio do processo, mesmo quando o nosso progresso é lento. Senhor, Tu és o oleiro e nós somos o barro. Molda-nos conforme a Tua vontade, remove as imperfeições, faz de nós vasos úteis para a Tua obra. Pai, obrigado,
porque o processo de transformação, embora às vezes doloroso, produz em nós frutos eternos. Senhor Jesus, obrigado pela tua intercessão contínua por nós junto ao Pai, por estardes à direita de Deus, intercedendo em nosso favor neste exato momento. Obrigado porque temos um advogado junto ao Pai, alguém que compreende as nossas fraquezas, porque também foi tentado em tudo, mas sem pecado. Pai, que conforto imenso é saber que Jesus intercede por nós com perfeita compreensão das nossas lutas. Senhor, nós te agradecemos pela graça suficiente para cada dia, por não nos dares todo o peso de uma só vez, mas forças renovadas a cada manhã. Obrigado porque a tua graça nos basta e o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Pai, ajuda-nos a não nos preocuparmos com o amanhã, mas a confiar que assim como cuidaste de nós hoje, também cuidarás amanhã. Senhor, obrigado porque cada dia tem a sua própria dificuldade, mas também tem a sua própria porção de graça divina para enfrentar os desafios. Pai amado, obrigado por esta oração que chega ao fim, mas que deixa em nossos corações uma paz que permanecerá durante toda a noite. Obrigado porque não oramos no vazio, porque tu ouves cada palavra, cada suspiro, cada pensamento do nosso coração. Senhor, sela esta oração com o teu amém celestial, confirma no nosso espírito que foste ouvida, que foste recebida, que foste respondida. Pai, que possamos deitar as nossas cabeças no travesseiro esta noite, com a certeza absoluta de que estamos seguros nos teus braços, de que nada pode nos separar do teu amor. Senhor, cobre-nos com o teu sangue precioso, envolve-nos com a tua presença, guarda-nos durante as horas de sono. Que os teus anjos acampem ao nosso redor, que nenhum mal nos alcance, que acordemos amanhã prontos para viver um novo dia na tua presença e para a tua glória. Obrigado, Pai, por nos ouvires sempre. Obrigado por seres fiel. Obrigado por nos amares com amor eterno. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai, nós te agradecemos por este momento precioso de comunhão contigo, por nos permitires encerrar este dia em tua presença. Obrigado por ouvires as nossas orações, por receberes a nossa gratidão, por derramares a tua paz sobre cada coração que se abriu nesta noite. Senhor, que possamos descansar verdadeiramente, sabendo que tu velas por nós enquanto dormimos. Que acordemos amanhã renovados, fortalecidos e prontos para viver mais um dia, colocando-te em primeiro lugar em todas as nossas decisões e ações. Que a gratidão não seja apenas uma oração noturna, mas um estilo de vida que nos acompanhe em cada momento. Em nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, se sentiste a paz de Deus envolvendo a tua alma, então partilha esta mensagem com alguém que precisa de uma palavra de alento esta noite. Escreve Amém nos comentários e deixa que a tua declaração de fé fortaleça outros irmãos que também buscam o Senhor. Inscreve-te neste canal para receberes diariamente mensagens que edificarão a tua fé, orações poderosas que transformarão as tuas noites e palavras de esperança que iluminarão o teu caminho. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida e sobre o teu descanso. Que durmas em paz, protegido pelos braços eternos do Pai. Que acordes amanhã cheio de gratidão, pronto para viver um novo dia na presença do Senhor. Boa noite e que Deus te abençoe abundantemente. Boa noite e que Deus te abençoe abundantemente.